A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando o prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Neste trimestre estamos estudando o tema Adolescentes da Bíblia. Estamos aí aprendendo e nos aprofundando com histórias de adolescentes, que fizeram a diferença no meio em que viveram. E hoje, meus amados, vamos aí estudar a lição de número 11, que tem como título Usando a Minha Influência. Então hoje, meus queridos, vamos estudar aí a história da Rainha Esther. Isto mesmo, a Rainha Esther. A história da Rainha Esther, meus queridos, é surpreendente e inspiradora. Ela foi aí uma das mulheres mais importantes da Bíblia. E a sua vida nos traz aí grandes aprendizados. Esther revela uma espiritualidade fervorosa, marcada por uma verdadeira confissão de caráter. Foi uma mulher exemplar em devoção, em fé, coragem, sabedoria e humildade. O texto bíblico da nossa lição, que serve como base para a lição que vamos estudar hoje, se encontra no livro de Esther, capítulo 4, do versículo 9 ao 17. Então, se você não tem a lição em mãos e quer aí acompanhar esse estudo, faça a leitura desse texto bíblico. Esther, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 17. E o destaque da nossa lição se encontra no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Esta lição nos relata uma bela história da Bíblia, a história da jovem judia que foi chamada por Deus para uma grande missão. Esther era uma jovem muito especial, que não abandonou os seus princípios, mesmo estando em meio a um povo desconhecido e pagão. Em razão do propósito divino, a jovem se destacou e tornou-se rainha. Esther é um grande exemplo para nós nos dias de hoje. Sua sabedoria e destreza nos ensinam que é possível, por meio da graça divina, sermos influentes na sociedade em que vivemos. O livro de Esther, queridos, foi escrito aí aproximadamente entre o ano 470 e 486 a.C. e acredita-se que foi escrito por Esdras. A história ocorreu em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, que se estendiam aí da Índia à Etiópia, compreendendo aí também algumas ilhas do Mar Mediterrâneo. Esther viveu ali num tempo de grande perigo, pois o seu povo, os israelitas, estavam em exílio nessa época, após aí a destruição da cidade de Jerusalém. A rainha nasceu quando o povo judeu já estava sob domínio persa há mais de 120 anos. A nossa lição aqui, o ponto 1, destaca órfã e exilada de seu povo. Esther é uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Ela se tornou aí rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Ela era judia, foi criada por seu primo Mardoqueu na Pérsia, lá onde eles estavam exilados, já que ela era uma órfã. Nessa época, a nação de Israel estava então sobre o exílio do reino persa. Esther era muito atraente e era muito bonita, e por isso ela se tornou a rainha. O nome hebraico de Esther é Hadassah e significa mirta ou murta, que é uma flor muito bonita e muito popular deles. Quando Hadassah ou Esther entra para o harém real, ela recebe então o nome de Esther, possivelmente pela designação dada a mirta, palavra aí bastante próxima da raiz do termo que designa
tanto mirta como estrela, a forma da flor, né? O ponto 2 aqui da nossa lição, uma jovem diferente nomeada rainha, né? Esther foi ali, queridos, uma rainha que soube usar a sua influência. Exatamente. Ela usou a influência que ela tinha. Por quê? A história de Esther começa quando o rei persa, né, o rei Assuero, provavelmente ali também como o rei Xerxes, né, deu ali uma grande festa para os seus servos e os seus príncipes, para exibir ali as suas riquezas e a glória do seu reino. A rainha daquela época era a rainha Vasti. E é convocada então, essa rainha Vasti, ela foi convocada ali pelo rei Assuero para exibir a sua formosura para todos os convidados. Só que ela, meus amados, ela se recusou a atender ao chamado do rei Assuero e de estar ali na presença dos convidados do rei. Por esse motivo, o rei ficou muito furioso com ela e resolveu então destituir Vasti do seu cargo de rainha. E para substituir a rainha Vasti, o rei Assuero então cria um concurso de beleza para que sejam ali escolhidas no reino a jovem mais bela e formosa para se tornar a sua rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino da Pérsia foram então convocadas para se apresentar ao rei. E dentre elas estava Radassa, ou a Esther. Durante o concurso criado pelo rei, as jovens ficavam ali recebendo durante 12 meses tratamentos especiais de beleza e especiarias. Então, quando chega ao harém, né, Hegai, que era ali o responsável pelas mulheres do concurso, se encanta com a beleza de Esther e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes e os melhores alimentos. Os 12 meses, né, dessa preparação se passaram e as jovens então foram chamadas para estar ali na presença do rei. Nesta ocasião, cada uma levava ali um presente para adornar-se, né? Entretanto, ao contrário das outras jovens, Esther não escolheu nada além do que já possuía. Então, quando ela se apresenta ao rei, a sua beleza o impressiona e ele a ama mais do que todas as outras jovens. Imediatamente, Esther é coroada rainha no lugar de Vasti. Entretanto, meus amados, mesmo após aí ser coroada rainha, Esther ali mantém-se obediente ao seu primo Mardoqueu e não revela a sua identidade judaica, vista que os judeus sofriam ali grande perseguição naquela época. Então, preocupado com a sua prima, que havia sido criada como filha, né, por Mardoqueu, então Mardoqueu ali visitava ela frequentemente, né, o palácio de Suzã. E numa dessas visitas, Mardoqueu ali escuta quando dois oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Mardoqueu então conta à rainha Esther e essa rainha então informa o plano ao seu rei. Ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei então manda enforcar aqueles oficiais que conspiravam contra ele e o plano conspiratório é escrito nos registros históricos. Mas algum tempo depois, Amã, nobre e amalequita, é exaltado e colocado como primeiro-ministro, sendo então o braço direito, né, o segundo no reino abaixo do rei. E por isso, meus queridos, naquele tempo, foi publicado ali um decreto do rei para que todos adorassem Amã. Entretanto, como Mardoqueu era judeu e servo de Deus, ele se recusou a se curvar diante desse Amã. Amã ficou ali muito enfurecido com Mardoqueu
e todo o povo judeu e requer então ao rei que os judeus sejam castigados, sejam punidos por não o adorar. E o rei concedeu ali o pedido a Amã e publicou ali um novo decreto para que seja destruído o povo judeu. Quando Mardoqueu toma então conhecimento do decreto contra o povo, ele se entristece bastante, rasga suas vestes e cobre-se de cinzas, que era o costume da época. Esther então ficou sabendo da tristeza do seu primo Mardoqueu e se entristece também. E preocupada com seu primo, ela manda então que os seus servos descubram ali qual que era o motivo da tristeza de Mardoqueu. Mardoqueu então conta para sua prima Esther o plano terrível de Amã e pede para que ela interceda ali pelo povo e interceda também tanto por ele, né, quanto pelo povo judeu perante ali ao rei Assuero. Acontece, meus amados, que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado seria então condenado à morte, exceto se o rei estendesse o seu cetro de ouro e permitisse a presença dessa pessoa. Por isso a rainha Esther ficou até meio receosa, né? E temeu ali pela sua vida de estar diante do rei, de se apresentar diante do rei. Porém o seu primo Mardoqueu a alerta de que ela também era judia e não seria poupada apenas por estar no palácio. Além disso, ele fala que se não for por Esther, a ajuda para o povo judeu se levantará de outra parte. Com isso, meus amados, Esther pede então a Mardoqueu que ele e todo o povo judeu ore e jejue por 3 dias. E informa que ela e as suas servas fariam o mesmo. Os dias se passaram e Esther então coloca suas vestes reais, né, para ir na presença do rei. O rei Assuero, ao avistá-la se achegando, estendeu o seu cetro de ouro, né, que autorizando ela, e disse: pede-me o que quiseres, e até a metade do meu reino eu te darei, pois o rei amava Esther. E Esther, movida ali pela sabedoria de Deus, requer um banquete ao rei, na presença do primeiro-ministro Amã. E durante esse banquete, né, durante esse jantar, o rei então indaga a Esther sobre qual era então o seu pedido. A rainha, porém, requer um novo banquete no dia seguinte. No dia seguinte, né, ocorre então o novo banquete requerido por Esther ao rei. A rainha expõe todo o plano de Amã. O rei ficou furioso com o plano de Amã de tirar a vida dos judeus e da rainha também, que era tão amada por ele e de todo o seu povo, e decide então enforcar Amã na própria forca, né, que Amã havia construído para enforcar o Mardoqueu. Acontece que mesmo com a morte de Amã, o povo judeu continua desprotegido, né? Pois o decreto que determinava a sua destruição continua em vigência. Além disso, naquela época, os decretos reais não poderiam ser revogados. E por isso, Esther ali intercede pelo povo judeu e convence o rei, então, de publicar um novo decreto. E nesse novo decreto, o rei, então, autoriza os judeus a guerrearem e se defenderem. Mardoqueu envia então o novo decreto a todas as províncias do reino. A guerra ocorre e os judeus vencem, evitando assim a destruição do seu povo. Até hoje, meus amados, esse episódio é celebrado pelo povo judeu como uma festa que se chama aí a festa do Purim, a festa de Purim, né? A palavra Purim significa sorteio, que era então a forma que Amã usaria para determinar o dia do extermínio.
Que linda história! Quantas coisas nós aprendemos com a vida da rainha Esther e o seu exemplo, né? O livro de Esther é uma história magnífica da providência de Deus sobre a nossa vida e da nação. Mesmo sendo ausente aí o nome de Deus, pois nós não encontramos o nome de Deus no livro de Esther, nós vemos aí em todo o livro a soberania e o seu poder em tudo. Assim como Esther e Mardoqueu, nós devemos orar e confiar no Senhor em todo o tempo, para sermos triunfantes a despeito das adversidades. Então, meus amados, confiemos sempre no Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.